Olá, eu sou Alan Brito e nesse vídeo eu vou mostrar para você quais as diferenças entre dois métodos de animação aqui no Flash, que são o Classic Twin e o Motion Twin. Até o Flash CS3, basicamente nós só tínhamos o Motion Twin e também nós tínhamos o Shape Twin. A partir do Flash CS4 passaram a existir duas categorias diferentes de Twin, que são o Classic Twin e o Motion Twin. O primeiro deles é o mais simples e o já tradicional, que agora se chama Classic Twin. Então, o Classic Twin é o método tradicional de realizar animação no Flash. Você vai selecionar um objeto, converter ele num símbolo com o botão direito do mouse, então com a tecla F8. F8 mesmo, converte o símbolo, F8 mesmo. E aqui na interface do Flash, ou melhor, na timeline, nós vamos criar um outro keyframe aqui em uma determinada posição. Eu estou criando aqui no frame 50, então vamos colocar lá Insert Keyframe. Você pode fazer isso também com a tecla F6. E lá no primeiro, ou melhor, você pode deslocar lá no segundo keyframe, no frame 50, para uma outra posição qualquer. E aqui, no primeiro keyframe, ou em qualquer frame entre o primeiro e o penúltimo frame, o último frame antes de ele trocar, antes de você passar para o próximo keyframe, você pode inserir aqui um Classic Twin e você vai ter o movimento do seu objeto registrado em animação. Então esse é o Classic Twin. Você precisa de dois keyframes e duas posições diferentes, duas propriedades diferentes para que esse objeto seja animado. Mas e o Motion Twin? Como é que ele funciona? Algumas pessoas ficam um pouco atrapalhadas em relação ao Classic Twin, porque ele é diferente em termos de funcionamento do Classic Twin. Você não precisa daqueles dois keyframes. Então, se você realizar o seguinte procedimento, criar um Motion Twin, tentar colocar aqui os dois objetos em posições diferentes e dar um play, nada vai acontecer. Por quê? Porque o Motion Twin ele funciona de maneira diferente. Inclusive, você não precisa desse keyframe. Nós podemos até limpar esse keyframe, excluir ele, fazer um Clear Keyframe e transformar ele num frame. Porque agora nós vamos trabalhar com uma janela aqui do Flash chamada de Motion Editor. E esse Motion Editor ele tem uma interface, ou pelo menos uma estrutura de organização de keyframes, de parâmetros, muito parecida com o que nós temos também no After Effects e no Premiere, outros softwares da Adobe. E como é que funciona aqui a criação de movimento usando o Motion Twin? É bastante simples. Você vai posicionar a sua timeline em um determinado frame e você vai deslocar o seu objeto para aquela posição. E o Flash vai criar keyframes naquelas posições que você determinar. Se eu alterar propriedades também, essas propriedades também vão ser animadas. Você pode ver a lista completa de propriedades aqui, como por exemplo, posicionamento, transformação, escala, tudo está aqui nessa lista de propriedades. Então vamos lá para o frame 25, por exemplo. Vou colocar meu objeto aqui. Você pode ver que nós temos aqui uma curva, uma linha, um caminho que vai determinar como é que vai ser o movimento desse objeto. Vamos lá para o frame 70. Eu vou determinar que ele vai estar aqui. Ele vai ter esse tamanho e ele vai rotacionar essa quantidade de graus. Então, se eu der um play aqui na minha animação retornar, eu vou ter o movimento com o meu Motion Twin. Então essa é a diferença entre o Motion Twin e o Classic Twin. Para trabalhar com o Motion Twin, você precisa usar o Motion Editor. Pelo menos a princípio você pode usar ele. Eu não usei ele aqui para criar as animações, mas é muito comum que qualquer pessoa que esteja trabalhando com o Motion Editor, com o Motion Twin, utilize o Motion Editor para realizar essas animações. E o Classic Twin continua a mesma coisa como já era no Flash CS3, do Flash
da versão do Flash CS3 para trás. Você cria 2 keyframes e cria um Motion Twin, agora um Classic Twin, para conseguir fazer a animação. Espero que tenha ficado clara a diferença entre os dois, espero que você tenha gostado desse tutorial e até a próxima.